Todos conseguem visualizar? Sim. Pronto, vamos lá. Nossa aula de hoje, a partir de agora, na verdade, não que a gente não estivesse fazendo isso, mas a gente visualizou, por exemplo, um bloco enorme de hidrocarbonetos e depois a gente falou sobre algumas particularidades em algumas outras aulas respectivas a esses hidrocarbonetos. A partir de agora, a nossa aula ela vai ser sempre segmentada da seguinte forma. A gente vai visualizar quem seriam as funções orgânicas. Então, do ponto de vista estrutural, em relação à sua nomenclatura e às propriedades, essa subdivisão ela vai ser feita até o final da visualização da última função orgânica, que seriam os compostos heterocíclicos, de uma maneira geral. Então, na verdade, esses compostos heterocíclicos eu até estou tentando inserir, vendo como é que eu consigo inserir, diluir ele em outras aulas. Por exemplo, a gente vai falar sobre éteres hoje. Então, existem éteres heterocíclicos, substâncias cíclicas que compõem uma função éter enquanto função orgânica. A gente vai visualizar lá no final do semestre as funções aminas. Então, eu estou tentando também ver como é que eu faço a inserção desses compostos heterocíclicos dentro das aminas também. Então, dentro da função éster, da função amida, como é que eu faço a inserção desses compostos heterocíclicos para poder a gente ter uma noção, de uma maneira geral, do que seriam esses, certo? Então, até a gente visualizar a nossa última função, essa sempre vai ser a logística de como abordaremos as funções orgânicas, sempre visualizando a estrutura, a nomenclatura e as propriedades físicas relativas a cada uma. E lá no final do semestre, visualizaremos a parte de estereoquímica, que, no geral, sempre, como de costume, eu visualizava isso antes das funções orgânicas, digamos assim, usuais, sem contar hidrocarbonetos. Assim que acabava hidrocarbonetos, eu sempre dava estereoquímica. Só que aí eu poderia perder alguma coisa em relação à identificação de funções orgânicas que a gente não ia ter visto ainda. Então, para esse semestre agora, eu vou testar a visualização dessa aula quando a gente concluir todas as funções orgânicas, certo? Então, a gente vai visualizar todas as funções orgânicas de uma maneira geral, e lá no final do semestre a gente vai ter aulas relativas aos assuntos de estereoquímica, que é relativamente simples também, vocês vão visualizar. Então, para poder a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar tudo sobre álcools, depois a gente vem falando sobre éteres, e a gente vê quais que são as principais particularidades e as principais diferenças que essas funções elas têm entre si. Então, para poder a gente começar a falar sobre álcools, a gente tem que ter a ideia de que essas funções elas são caracterizadas pela presença de um grupo funcional. E esse grupo funcional para a função álcool é a presença de uma hidroxila na estrutura desses compostos. Só que essa hidroxila ela não pode ser encontrada para caracterizar uma função álcool em qualquer átomo de carbono, que é a localização das funções orgânicas, né? Então, quando a gente fala da função álcool especificamente, a gente fala que ela é um análogo da água, ela é um composto que é derivado da água. A água aqui representada como fórmula estrutural um hidrogênio ligado covalentemente a um átomo de oxigênio, e como o oxigênio é uma espécie bivalente, ele também se encontra ligado a outro átomo de hidrogênio. Então, a substituição de um desses átomos de hidrogênios por uma cadeia carbônica, essa substituição conduz à formação de uma função álcool. Então, uma função álcool ela é caracterizada pela presença de um grupo OH, que é especificamente chamado de uma hidroxila, onde um hidrogênio da água ele foi substituído por uma cadeia carbônica. Só que para poder contemplar especificamente a função álcool, essa cadeia carbônica ela não pode ser qualquer cadeia carbônica. O átomo de carbono que compõe essa cadeia carbônica aqui, no qual a hidroxila ela esteja diretamente conectada, ele tem que ser um átomo de carbono com estado de hibridização em sp3. Então, para poder a gente complementar a definição do que seria a função álcool, um álcool seria toda e qualquer substância orgânica no qual a gente evidencia a presença de um grupo OH, de um grupo hidroxila, diretamente ligado a um carbono, uma vez que um álcool ele surge dessa substituição da água, de um hidrogênio da água, por uma cadeia carbônica. No entanto, esse átomo de carbono que esteja aqui diretamente ligado ao grupo OH, ele tem que ser um carbono ligado em sp3. Eu não estou dizendo que a cadeia carbônica ela não pode conter insaturações. Pode conter insaturações. O que eu estou falando é que esse carbono que se encontra aqui,
diretamente ligado ao grupo OH, ele tem que ter um estado de hibridização em sp3. Então tá aqui ó, a representação do que seria um álcool, aqui é um carbono, sp3, como é que eu localizo, como é que eu identifico que esse carbono é sp3? Só é contar a quantidade de ligações sigma. Aqui, para esse carbono, ele está ligado ao OH através de uma ligação sigma, a alguma outra coisa e outra coisa, e essas três ligações aqui, ó, complementares, também são ligações sigmas. Então, se um carbono ele contempla 4 ligações simples, o seu estado de hibridização é um estado de hibridização sp3, visto que as 4 ligações são ligações do tipo sigma. Então, carbono tetraédrico, carbono hibridizado em sp3 ligado ao H, uma função álcool vai estar sendo evidenciada. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque essa hidroxila, por exemplo, ela pode estar localizada em outros tipos de cadeias carbônicas, em outros tipos de grupos orgânicos que possuem outros estados de hibridização. É o caso do fenol. Quando o OH, o grupo hidroxila, estiver diretamente ligado a um carbono sp2, e esse carbono sp2 ele for um aromático benzenoide, no caso aqui o próprio benzeno, esse composto ele vai passar a ser chamado agora de fenol. Então, o que é o fenol? Nada mais é do que a hidroxila, o grupo OH, diretamente ligado ao benzeno. Quando o OH estiver diretamente ligado ao benzeno, esse carbono aqui agora não é mais um carbono sp3, e sim um carbono sp2, especificamente o carbono sp2 aromático e especificamente um carbono sp2 aromático do benzeno, porque a gente já visualizou vários tipos de aromáticos benzenoides. Então aqui eu tenho especificamente o benzeno. Benzeno mais OH, isso aqui contempla o fenol. Só que esse OH ele não necessariamente vai ser encontrado, por exemplo, em uma cadeia cíclica. Ele pode ser encontrado numa cadeia alifática. Mas se esse carbono no qual o grupo OH estiver diretamente ligado, ele for um carbono sp2 vinílico, o que seria um vinil, seria esse resíduo aqui, ó, insaturado, C dupla C. Se a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono hibridizado em sp2, isso vai ser passado a ser chamado agora de uma função enol. Enol, o en, o infixo en, diz respeito basicamente a essa insaturação. Então, en de insaturação, ou que é o sufixo relativo à função álcool. Então, enóis nada mais são do que substâncias onde a hidroxila se encontra diretamente ligado a uma cadeia carbônica, e esse carbono especificamente é um carbono sp2 vinílico. Tudo bem? Então a gente tem 3 tipos de evidenciação onde esse grupo OH ele vai estar diretamente inserido. Para poder contemplar uma função álcool, OH ligado a carbono sp3. Se o OH estiver diretamente ligado a um carbono sp2 e esse carbono sp2 ele for aromático benzenoide, especificamente do benzeno, eu falo que essa substância agora é o fenol. Se eu falo que esse composto OH, esse grupo OH, esse grupo hidroxila, ele está diretamente ligado a um carbono sp2, especificamente vinílico, eu passo a chamar agora essa função de enol. No final das contas, todos são álcools, mas eles passam a receber nomenclaturas diferentes a partir do modo de inserção onde esse grupo OH ele está diretamente inserido. Então, pela IUPAC, um álcool ele tem que, por característica, possuir um OH ligado a um carbono sp3. Porém, esse OH ele pode estar presente em outras cadeias carbônicas. Eu chamo a atenção mais uma vez que o carbono para a função álcool, diretamente a hidroxila, ele tem que ser sp3. Porém, essas ligações aqui, ó, que vão contemplar aqui, por exemplo, um carbono, esse carbono daqui, por exemplo, ele pode ter qualquer outro estado de hibridização, sp2 ou sp. O que vai estar interessando aqui para poder caracterizar especificamente a função álcool seria o carbono diretamente ligado à hidroxila. Se esse carbono diretamente ligado à hidroxila é sp3, álcool. Se ele é sp2 de um benzeno, fenol. Se ele é um sp2 vinílico, ele é um enol. Ok? Fechamos? Esses álcools, eles possuem algumas classificações. E a primeira classificação que a gente vai visualizar, a outra a gente vai ver diluída nos exemplos. A primeira classificação que a gente vai visualizar é em relação à cadeia desses álcools. Esses álcools, eles tendem a ser classificados como sendo álcools primários, álcools secundários e também álcools terciários.
E essa classificação ela vai depender basicamente da quantidade de grupos orgânicos, quantidade de cadeias carbônicas, no qual o carbono da função alfa, o carbono que contém o grupo hidroxila, o carbono da hidroxila, que é o carbono alfa, ele vai ter em relação a essa quantidade de substituintes. Então, se a gente observar, ó, aqui eu tenho um carbono da função álcool, carbono ligado ao H, e que se ele fosse um carbono sem nenhuma substituição, todas essas três ligações aqui, ó, elas seriam com átomos de hidrogênio, porque o carbono é uma espécie tetravalente. Se eu estou me referindo a uma função álcool, esse primeiro carbono, esse carbono daqui, ele tem que estar ligado a um OH. Então, uma das valências já vai estar comprometida com o grupo funcional que vem a determinar qual que é essa função orgânica, no caso, a função álcool. Então, das 4 ligações possíveis para a função álcool, do carbono da função álcool, somente 3 estão remanescentes. Então, para um álcool sem nenhuma substituição, que é o caso do metanol, as outras 3 ligações restantes são átomos de hidrogênio. As substituições desses hidrogênios levam às diferentes classificações dos álcools quanto à sua cadeia carbônica. Então, se o carbono da função álcool tiver um dos átomos de hidrogênio substituídos por uma cadeia carbônica, por um grupo orgânico, esse álcool ele vai passar a ser chamado de álcool primário. Então, o que é um álcool primário seria no qual aquele carbono da função álcool tem uma das suas valências de hidrogênio substituídos por uma cadeia carbônica. As outras 2 valências continuam remanescentes como sendo com átomos de hidrogênio. Já um álcool secundário, como o próprio nome já está dizendo, ele tem a substituição de 2 átomos de hidrogênio por 2 cadeias carbônicas. Então aqui, ó, o que eram 3 átomos de hidrogênio, 2 valências passaram a ser substituídas por cadeias carbônicas. Então, um álcool secundário seria aquele álcool no qual o carbono que contém o grupo hidroxila, ou seja, o carbono alfa, ele tem 2 valências diretamente conectadas com cadeias carbônicas. E, por sua vez, um álcool terciário é aquele no qual o carbono da função hidroxila tem as suas 3 valências complementares com cadeias carbônicas. Então, no álcool primário, o carbono da função álcool, uma cadeia carbônica. O álcool secundário, o carbono da função álcool, 2 cadeias carbônicas. E o álcool terciário tem aquele carbono da função álcool diretamente ligado a 3 cadeias carbônicas. Então, esse é o padrão de substituição que os álcools eles são classificados em relação à sua estrutura. A gente vai visualizar essa mesma coisa para os aletes de alquila. E a gente vai visualizar a influência desse padrão de substituição lá na próxima disciplina que a gente vai visualizar no semestre que vem, em relação às reações que envolvem esses álcools e em relação às reações que envolvem esses aletos de alquila, como a gente vai visualizar na aula que vem. Então, a classificação e a identificação do tipo de álcool, ela vai ser importante nesse quesito. Então, saibam o que caracteriza um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. Em relação à nomenclatura, a gente vai nomear esses álcools, segundo a IUPAC, da mesma forma como a gente está habituado a nomear os hidrocarbonetos. A gente viu que a nomenclatura de um hidrocarboneto ela consiste de um prefixo, que significa a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia carbônica principal, de um infixo, que diz respeito à presença ou ausência de insaturação, e um sufixo que está relativo à função em questão. No caso, a função orgânica que a gente vai estar estudando hoje seria a função álcool. O sufixo, então, para a função álcool é o sufixo -ol. Então, da mesma forma como a gente vai nomear um hidrocarboneto, a gente também vai nomear uma função álcool. Só que agora a gente vai ter uma prioridade para essa função álcool. A partir de agora, a gente vai elencar ordens de prioridade para poder dar nome a essas funções orgânicas. E os álcools, eles prevalecem a sua nomenclatura em relação a um hidrocarboneto. Então, ao invés de a gente atribuir um sufixo -o relativo à cadeia carbônica principal do hidrocarboneto, a gente vai adquirir, vai optar
por fazer a escolha agora, nesse caso, do sufixo ol, uma vez que a função álcool ela sobrepuja a função hidrocarboneto, certo? Então, da mesma forma também como se tivesse outras funções ou ramificações dentro dessa cadeia carbônica, a gente vai preceder tudo o que vem antes da cadeia carbônica principal, antes do prefixo, mais o infixo, mais o sufixo. Rapidão. Então, como é que é nomeado, só para poder a gente relembrar, esses álcools agora a partir do que a gente já sabia em relação aos hidrocarbonetos. A cadeia carbônica principal agora, ela vai ser aquela que, além de contemplar o maior número de carbonos, ela também vai ter que contemplar o carbono que contém o grupamento hidroxila. Então, a cadeia carbônica agora, ela não é somente a maior quantidade de carbonos de maneira linear, de maneira contínua, e sim a maior quantidade de carbonos achados continuamente, mas que também envolvem o grupo OH. Por vezes a gente vai achar, por exemplo, uma cadeia carbônica que contenha mais carbonos, porém essa quantidade a mais de carbonos não inclui o grupamento OH, não inclui o carbono que contém o grupo hidroxila. Então essa não será a nossa cadeia principal. Para álcools, necessariamente, a cadeia principal ela tem que contemplar esse grupo hidroxila. Então o primeiro passo é achar quem seria essa cadeia principal. Depois, a gente vai numerar a cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima ao grupo hidroxila. Quando a gente falou sobre hidrocarbonetos, a gente viu duas ordens de prioridade. Para os alcanos, a gente visualizou que a cadeia principal, quando a gente fosse numerar ela seria aquela que possuísse a ramificação mais próxima do ponto de início da contabilização. Ou, se essa cadeia ela fosse insaturada, quanto mais próximo da insaturação fosse essa inicialização da contabilização. Para a função álcool, tudo isso cai, porque agora quem é preferência é o grupo OH. Então, quando a gente for numerar uma função orgânica e a gente visualizar que a função álcool ela é a principal, a gente sempre vai dar prioridade para a contabilização do carbono que contém hidroxila, ele receber a menor numeração. Então, o que é insaturação cai por água abaixo, o que é ramificação cai por água abaixo. A numeração das insaturações e das ramificações elas vão ser dependentes da numeração de como eu vou atribuir para o grupo OH, para o carbono que contém o grupo OH. Então, a numeração ela também sofre uma pequena modificação. Depois que numerarmos todos os grupos substituintes e também as insaturações, a gente vai fazer a descrição por ordem alfabética e também identificando através do dígito localizador o grupo OH nessa cadeia principal. Então, as principais diferenças é que a cadeia principal ela vai ter que contemplar o OH e para poder eu numerar a cadeia principal, eu vou numerar sempre em função do OH a fim de ter uma menor numeração possível. Essas são as diferenças básicas. Mas o restante tudo a gente vai ainda reaplicar, certo? Então, a gente tem aqui, ó, alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, uma cadeia carbônica que contém, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono no total. Só que de maneira contínua, a cadeia que vai contemplar a maior quantidade de carbonos e que contemple também a inserção do grupo OH nessa cadeia principal, ela vai conter 5 carbonos, ó, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Tanto essa daqui, ó, quanto essa daqui, elas são as cadeias principais para esse composto, que vai dar, no final das contas, no mesmo. Se vocês optarem por numerar esse carbono aqui como sendo 1, e continuar 2, 3, 4, 5, ou do jeito que está aqui, ó, esse carbono como sendo número 1, e continuar como 5, vocês vão visualizar que a nomenclatura vai ser exatamente a mesma. Sempre vai ter uma ramificação do tipo metil no carbono 2, certo? Então não tem problema algum. Descobri, ó, que essa daqui é a cadeia principal, porque ela vai contemplar a maior quantidade de carbonos e também juntar com isso ao grupo hidroxila, eu vou começar a fazer a numeração. Eu posso numerar, como eu falei, em outras aulas também, a partir de duas extremidades. Ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Só que a gente acabou de visualizar que a numeração ela deve
ter como resultado uma menor numeração para o grupo OH. Se eu fosse numerar a partir da direita, o carbono que contém o grupo OH, ele seria o carbono 1, 2, 3, 4. Se eu começo a numerar a partir da esquerda, ele recebe a numeração de 2. E como eu falei agora há pouco, ele tem que receber a menor numeração. Então, a numeração para essa cadeia carbônica seria exatamente do jeito que está listado aqui. Então, olha, fora da cadeia principal ficou um grupamento metil no carbono 2. Então, aqui a gente vai nomear exatamente da mesma forma como estamos habituados. Então, a nomenclatura, antes de eu ter aquele conjunto prefixo, infixo, sufixo, que é o que vai ter o grosso, ter o esqueleto, digamos assim, do meu composto, eu preciso dizer quem está diretamente ligado de forma suplementar a essa cadeia carbônica principal. Então, tudo que vem fora da cadeia carbônica principal, eu nomeio pela IUPAC anterior ao prefixo, infixo, sufixo. Então, ó, fora da cadeia carbônica principal ficou um grupamento metil lá no carbono 2. Então, 2-metil, aí agora sim, não tem mais nada, venha nomear o que é a cadeia carbônica principal. 5 carbonos, prefixo pente, a cadeia carbônica principal totalmente saturada, infixo AN, independente da forma como eu vá descrever essa cadeia carbônica, eu tenho que assumir o carbono no qual o grupo OH ele está diretamente ligado, como uma das 3 regras falou anteriormente. Então, o grupo OH, ó, ele está localizado no carbono 2, então 2-ol. Então, o nome desse álcool daqui ele seria o 2-metil-pentan 2-ol, ou eu colocar de uma outra forma, o 2-metil-2-pentanol. Dá no mesmo. Não tem problema nenhum vocês nomearem de uma dessas duas formas, porque a IUPAC ela teve uma atualização no início da década de 90 que ela permite essas duas formas de nomear o mesmo composto. E no final das contas, você vai conseguir transcrever dessa nomenclatura para a estrutura da mesma forma. Então, não há nenhuma perda, não há nenhum comprometimento em relação a isso de uma das duas formas serem adotadas para nomear os compostos orgânicos. Nesse outro exemplo daqui, ó, eu tenho uma cadeia que ela é relativamente complexa. Eu tenho uma cadeia aqui, ó, que ela é maior, só que a gente acabou de falar que o álcool ele prevalece sobre as funções que a gente já visualizou anteriormente. Então, se o álcool ele prevalece sobre tudo que a gente viu anteriormente, ele vai prevalecer, inclusive, nesse sentido aqui, ó, que o benzeno seria uma cadeia carbônica maior do que essa aqui que contempla 1, 2, 3, 4 carbonos. Porque o OH, como é a função orgânica principal, ele está inserido em outra cadeia carbônica que não é essa cadeia aromática. Então, isso aqui ó, vai ser ramificação dentro da cadeia principal. Então, se eu numerar aqui ó, a cadeia principal de uma maneira contínua, contemplando o grupo OH, eu vou ter ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Fora da cadeia carbônica principal ficou alguma coisa? Ficou o benzeno. E eu falei a vocês lá na aula de aromáticos que quando o benzeno por si só ele se comporta como uma ramificação, quando ele não faz parte da cadeia carbônica principal, o benzeno ele recebe o nome de fenil. Já se o benzeno mais um CH2 fosse a cadeia, uma ramificação, ele receberia um outro nome. Que nome é esse? Se aqui, ó, nesse carbono, não fosse feita a inserção direta na cadeia carbônica principal, e sim a inserção através de um grupo CH2, fosse benzeno, CH2, ligado à cadeia carbônica principal. Essa ramificação aqui, ela receberia um nome. Que nome é esse? Enol? A gente viu isso lá na aula de aromáticos. A gente viu quando o benzeno é uma ramificação e quando o benzeno mais um CH2 é uma ramificação. Quando o benzeno sozinho é uma ramificação, ele recebe o nome de fenil. Se o benzeno mais um CH2 ele se inserir na cadeia carbônica principal, ele recebe um outro nome. Que nome é esse? É um benzil. Como não tem esse CH2 para poder facilitar a inserção na cadeia carbônica principal, e só é o benzeno que está se inserindo diretamente a essa cadeia carbônica principal,
eu chamo essa substituição, essa ramificação de fenil, certo? Então depois vocês voltam lá na aula de aromáticos e vê qual que é a principal diferença de um fenil para um benzil. Porque diluído agora nas nomenclaturas, a gente vai encontrar essas duas substituições, certo? Então, se o fenil aqui, ó, ele é um substituinte, eu tenho que localizar onde é que ele está. Mais uma vez eu poderia, ó, começar a numerar a cadeia principal, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Se eu numerasse a partir desse átomo de carbono aqui, ó, esse aqui seria 1, 2, 3. Se eu numero a partir desse carbono, o carbono da função álcool, o carbono que contém o grupamento hidroxila, ele passa a receber um dígito localizador de 2. Menor numeração, então essa é a cadeia carbônica principal numerada dessa forma. Fora da cadeia carbônica principal, no carbono 3, eu tenho um grupamento fenil. Então é o 3-fenil, e agora eu venho a nomear quem seria efetivamente a cadeia carbônica principal. 4 carbonos nessa cadeia carbônica principal, prefixo but. A cadeia principal é completamente saturada, infixo AN. Dígito localizador para a função álcool 2, sufixo ol. Então, esse composto aqui é o 3-fenil, butan 2-ol, ou o 3-fenil 2-butanol, da mesma forma. Certo? Aqui, ó, eu tenho agora a presença de uma insaturação na cadeia carbônica principal. Porém, notem que o carbono que contempla a função álcool, ele é um carbono sp3. Então, isso aqui, efetivamente, é um álcool. A gente vai visualizar que na nomenclatura vai surgir a palavra enol. Só que como é que a gente vai diferenciar pela nomenclatura se de fato aquilo se refere a um enol e não somente a uma insaturação presente na cadeia principal e não no carbono da função álcool? Eu vou chamar a atenção disso daqui a pouquinho. Aqui, ó, observando a cadeia carbônica principal, ela tem de maneira contínua, ó, 5 carbonos. E eu posso numerar essa cadeia carbônica principal ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se não houvesse aqui a hidroxila, obviamente a numeração ela começaria mais próxima da insaturação. Só que como a função álcool é superior, ela sobrepuja a função hidrocarboneto, independente das suas nuances, se ela é um alcano, um alceno ou um alcino, então a numeração ela tem que ser dada a fim de obter um menor número para o grupo funcional, que no caso é o grupo OH. Nesse caso eu vou numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui o carbono da função álcool está no carbono 2 e o carbono da insaturação é o carbono 3. Como não tem nada fora da cadeia carbônica principal, prefixo indicativo da quantidade de carbonos, pente, de 5. Lá no carbono 3, olha, eu tenho uma insaturação do tipo dupla ligação, onde a gente refere-se como um infixo em. Então, 3-en. E aqui, ó, no carbono 2, a minha função principal, o meu sufixo, ol. Então, 2-ol. Ou eu posso referenciar, posso nomear esse composto da seguinte forma, como sendo 2-pente-3-ol. Nesse caso daqui, quando houver insaturações e cadeia carbônica principal, é mais preferível que você nomeie destrinchando necessariamente a localização onde está a insaturação e onde está o carbono da função álcool, onde está a hidroxila, na verdade. Porque, ó, se você reparar aqui dessa forma, pode deixar dúbia a sensação de vocês de quem é a quem se refere, na verdade, esse dígito localizador e é esse dígito localizador. Se esse 2 aqui está relativo à insaturação ou à função álcool, ou se esse 3 aqui está diretamente relacionado somente à insaturação. Então, é mais próprio que nesse caso, para poder não deixar confusões, aí o PAC ela recomenda que quanto mais destrinchado e mais der a entender ao observador a forma mais correta de nomear, melhor. E essa daqui ela seria a melhor opção. A primeira ela seria a melhor opção, onde eu consigo localizar que a insaturação ela está no carbono 3 e a função principal está no carbono 2. Essa de baixo está errada, Jamerson? Não, ela não está errada. Mas ela pode dar a entender ao observador, ao leitor, uma informação dúbia. Então, é preferível essa primeira forma. Já aqui, ó, se a gente observar,
eu tenho ó, a cadeia carbônica principal, de maneira contínua, que contempla a maior quantidade de carbonos. Poderia ser essa, ou da forma como eu representei aqui, de maneira linear. Mas de maneira contínua, ó, esse carbono daqui, ele também pode ser o carbono 1, que esse daqui vai ser o carbono 2, ou esse aqui vai ser o carbono 2 em qualquer uma das situações. Então, existem essas duas possibilidades de eu numerar, na verdade, escolher quem seria a cadeia carbônica principal. Mas, no final das contas, não vai dar diferença em relação ao nome desse composto orgânico. Aí, aqui, ó, o que é que eu venho anotar? Que a hidroxila, ela está no carbono 3, depois que eu faço a numeração, e a insaturação, ela também parte do carbono 3. Então, ó, esse carbono daqui é um carbono sp2, e a função álcool, o grupo hidroxila, ele está diretamente ligado a esse carbono 2, a esse carbono 3, perdão, que é o carbono também da insaturação. Ou seja, ele é um carbono sp2 ligado a uma hidroxila, vinílico é um enol. Só que aqui, no final da nomenclatura, também apareceu a palavra enol. Só que a gente sabe que esse composto, depois que eu desenho ele, ele não é um enol. Aí vocês poderiam me perguntar, como é que eu vou distinguir, no caso aqui está até errado a nomenclatura, né? Como é que eu vou distinguir se, pela nomenclatura, se trata ou não de um enol? Deixa eu até consertar aqui. Rapidão. Ah, não, tá certo. Como é que eu vou distinguir que se trata efetivamente de um enol? Aqui, se a gente observar, ó, a insaturação está no carbono 3 e o grupo funcional álcool está no carbono 2. Já aqui, ó, a insaturação está no carbono 3 e a função álcool também está no mesmo carbono 3. Se o grupo OH está no mesmo carbono da insaturação, que é um carbono sp2, então aqui se trata de um enol. Aqui não se trata de um enol, porque a função álcool não está diretamente ligado ao carbono sp2. Então, ele só pode estar diluído em outro carbono que possui hibridação sp3. OH no carbono sp3, álcool. OH no carbono sp2, que é esse caso aqui, onde a funcionalidade álcool se encontra no mesmo carbono que é a insaturação, função enol. Então, esse enol aqui, em relação à nomenclatura das duas substâncias, eles podem mascarar uma falsa função. Então, para poder você ter ciência se se trata efetivamente ou não da função enol, você vai observar o dígito localizador da insaturação e o dígito localizador da função álcool. Se eles tiverem carbonos diferentes, então se trata de uma função álcool, porque o carbono da função álcool vai ser o carbono sp3. Se o dígito localizador, e o dígito localizador do grupo OH tiver no mesmo número, no mesmo átomo, no caso aqui, ó, 3 e 3, se trata da função enol. Então, terminando aqui, só para poder a gente nomear, esse carbono aqui seria o carbono 1, e assim sucessivamente até o final. No carbono 2 eu tenho uma ramificação, então eu venho nomear essa ramificação anterior àquele conjunto prefixo, infixo e sufixo. Então, 2-metil, cadeia principal, 6 carbonos, prefixo X. Tem insaturação? Tem. A insaturação ela parte do carbono 3. 3-en. Quem é a função principal? Um álcool, então o sufixo ol. Só que eu tenho que localizar onde está essa hidroxila, no caso no carbono 3. Então esse composto ele é mais corretamente chamado de 2-metil hexen, X3-en, 3-ol, ou o 2-metil 3-hex, 3-enol, sem nenhum problema. Mas sempre dando preferência de quando tiver insaturações na função álcool, essa forma de nomear mais destrinchada, mais particionada, ela seria mais adequada. Álcoois cíclicos, eles também podem ser nomeados, eles devem ser nomeados, na verdade. Então, esses álcoois cíclicos, eles sempre vão ser nomeados a partir do carbono que suporta, numerados, na verdade, que contém o grupo hidroxila. Então, da mesma forma como a gente dava ênfase anteriormente a um ciclohexeno, para os carbonos da insaturação serem, respectivamente, os carbonos 1 e 2, aqui, para esses álcoois cíclicos, sempre o carbono 1 vai ser o carbono que contém a função principal, no caso, a função álcool. Então, o carbono C1 sempre vai ser o carbono da hidroxila.
Se eu falo de um álcool cíclico sem nenhuma substituição, não faz necessário mencionar a posição dessa hidroxila, visto que a gente sabe que essa hidroxila ela vai ser sempre um carbono 1. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo onde eu vou nomear sempre daquela forma como eu havia falado anteriormente para vocês. Aqui, ó, a cadeia carbônica principal, que contempla o grupo OH, ela é uma cadeia carbônica cíclica de 5 carbonos. Então, é o ciclopente. Ela é totalmente saturada, então, AN como infixo, e o sufixo relativo à função álcool, ol. Eu posso colocar um ciclopentanol? Posso, só que se torna redundante, porque necessariamente esse ciclopentanol ele não tem nenhuma substituição, e se ele também não tem nenhuma substituição para poder adicionalmente eu colocar qual que seria uma outra extensão dessas substituições, ele, como o carbono 1, sempre vai ser o carbono da função álcool, então não é necessário, mas se for colocado, não está incorreto. Aí eu venho aqui para esse outro exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica cíclica de 6 átomos de carbono e tenho 2 hidroxilas localizadas nesse ciclo. Então, qualquer um desses 2 carbonos aqui poderia ser um carbono 1 em questão, porque ambas as hidroxilas elas se tratam do mesmo grupo funcional. Numerando esse aqui como sendo 1, esse aqui vai ser o carbono 4. Se eu numerasse esse aqui como sendo o carbono 1, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4 da mesma forma. Então não tem para onde correr. Esse aqui vai ser o ciclo X, ciclo de cadeia cíclica, X de 6 carbonos, 1, 4, di, que é o prefixo indicativo da multiplicidade de quantas vezes esse grupo funcional ele vai aparecer, 2, ou sufixo, relativo à função álcool. Então aqui eu tenho ciclohexan 1,2-diol. Esses dióis, a gente vai estudar daqui a pouquinho, eles podem ser subclassificados ainda. Eles podem ser dióis vicinais ou eles podem ser dióis geminais. Mas daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Olhando agora esse exemplo daqui, ó, a cadeia principal também é a cadeia cíclica, que é ela que vai conter a maior quantidade de carbonos, e a função orgânica em questão. E essa cadeia carbônica, necessariamente o carbono da função álcool seria o carbono 1. Ela possui ramificações. Então, eu vou numerar esse ciclo ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Quem vai dizer qual que vai ser o sentido de numeração desse ciclo vai ser a numeração para as ramificações. Se eu numero, por exemplo, no sentido horário, os carbonos das ramificações elas vão ser 1, 2, 3, 4. As ramificações metilas elas vão aparecer no carbono 4. Se eu numero no sentido anti-horário, ela passa a aparecer no carbono 3. Então, quanto menor for essa numeração, essa seria a mais correta para poder a gente atribuir a nomenclatura desse composto. Então, numerando no sentido anti-horário, as 2 metilas localizadas agora no carbono 3. Então, eu venho aqui e coloco 3,3, lembrando que números de nomenclatura separamos por vírgulas, hífen dimetil, porque eu tenho 2 ramificações do tipo metil, ciclopente, que é referente à cadeia cíclica de 5 carbonos, totalmente saturada, AN, e sufixo ol. Poderia colocar um ol? Poderia, porém ela é redundante, uma vez que a numeração das ramificações elas foram dadas em função do carbono da função álcool. Da mesma forma como a gente fazia isso também em relação às insaturações lá nos ciclohexenos, dos ciclopentenos, nos cicloalquenos de uma maneira geral. E aqui, ó, só para poder a gente relembrar um pouco, que a gente já visualizou também na nossa última aula de compostos aromáticos benzenoides, o termo fenol ele é utilizado para poder descrever uma substância que é específica, que no caso é o hidroxibenzeno. Mas esse termo ele pode ser utilizado como sendo o nome principal dessa cadeia na existência de substituintes adicionais. No caso aqui, ó, eu tenho um grupamento metil ligado a esse grupo fenol. Só que aqui eu me refiro, por exemplo, a um núcleo aromático benzenoide dissubstituído. E para aqueles núcleos dissubstituídos, a gente tem a possibilidade de nomear ele de algumas formas. Como esse carbono aqui, do fenol, ele vai ser o carbono 1,
eu vou numerar a metila em função desse carbono 1. 1, 2, 3. Porque se fosse aqui no sentido horário, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, para adquirir uma menor numeração, esse é o carbono 3. Então, eu tenho 3-metilfenol. Só que essa relação do tipo 1, 3, ela também é chamada de relação meta. Então, eu posso chamar esse mesmo composto de 3-metilfenol ou de meta-metilfenol. Ou na supressão da palavra meta, eu posso simplesmente colocar a letra M minúscula, que é indicativo dessa posição meta. M minúsculo meta, O minúsculo orto, P minúsculo para. Então, ao invés de você descrever, você pode simplesmente colocar a letra que inicia esse padrão de dissubstituição. Como aqui é um padrão de substituição do tipo 1, 3, essa relação ela consiste em uma relação meta, então eu posso abreviar como sendo um M minúsculo, ou seja, o M-metilfenol ou metametilfenol ou 3-metilfenol. Já aqui, ó, eu tenho para o fenol duas substituições com dois grupamentos NO2. Esse grupo NO2, dentro da química orgânica, ele é chamado de grupamento nitro. Então, os grupamentos nitros, eles são secundários à função hidróxido fenol. Então, se aqui é o carbono 1, esses outros dois átomos de carbono aqui, eles vão ser numerados em função desse carbono 1. Se eu numero no sentido anti-horário, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Se eu numero no sentido horário, se esse é o carbono 1, 2, 3, 4. Então, para poder adquirir uma menor numeração, sentido horário nesse caso. Então, esse aqui é o 2, 4 de nitrofenol, que é a cadeia principal quando esse fenol ele tiver alguma substituição. Aqui eu posso utilizar os prefixos orto, meta e para? Não. Por quê? Orto, meta e para só é para núcleos aromáticos dissubstituídos. Para trissubstituições, todas as substituições elas têm que ser descritas sem abreviações. Então, no caso aqui, como eu tenho 3 substituintes, eu tenho aqui, ó, nitro no 2 no 4, 2, 4 de nitro, fenol como composto orgânico final. Certo? Alguma dúvida até aí? Se não, continuemos. Existe também uma alternativa que a IUPAC ela autoriza para álcools que são relativamente simples. Para esses de cadeias mais longas, não existe nenhuma alternativa que senão a própria nomenclatura IUPAC. Só que existem nomes comuns, nomes vulgares para alguns tipos de álcools, que é o que a gente também conhece na nossa rotina. Por exemplo, o etanol, ele pode ser chamado de álcool etílico. O metanol, ele pode ser chamado de álcool metílico. O propanol, ele pode ser chamado de álcool propílico. O isopropanol, ele pode ser chamado de álcool isopropílico. Então, existem essas nomenclaturas auxiliares, corriqueiras, cotidianas, que também são aceitas pela IUPAC enquanto nomenclaturas para esses álcools. Então, álcools de maneira mais simples, álcools relativamente pequenos em relação à sua cadeia carbônica, eles podem ser alternativamente chamados por outras nomenclaturas vulgares que são aceitos também pela IUPAC. No caso aqui, ó, eu tenho o fenil ligado a um grupamento CH2, que é o grupo benzil. Então, esse álcool, vulgarmente, ele pode ser chamado de álcool benzílico. Ou simplesmente chamado, aqui eu tenho um carbono, a cadeia carbônica principal seria de um único carbono, met, só que nesse carbono eu tenho um grupamento fenil. Então, fenil, met, cadeia saturada AN, grupo funcional OL. Então, eu tenho também, alternativamente, pela IUPAC, o fenilmetanol. Mas, popularmente, mais corriqueiramente utilizado, o álcool benzílico é o nome desse álcool. Ou o álcool alílico. A gente já viu essa funcionalidade quando a gente falou sobre alcenos lá na aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, esse álcool daqui ele pode ser chamado de álcool alílico, que seria um resíduo de 1, 2, 3 carbonos, com a insaturação no carbono terminal, ou pelo próprio nome dele, o prop2N1O. Esse aqui vai ser o carbono 1O, que é o carbono da função álcool, o 2 da insaturação,
3 carbonos na cadeia principal, carbono da função álcool no carbono 1. Prop, 2N, 1-ol. Ou o álcool terquibutílico. Esse carbono daqui, ó, é um carbono terciário. Ele está ligado, ó, a uma cadeia carbônica, a 2 cadeias carbônicas, a 3 cadeias carbônicas. Então, esse terc é aquele terciário. No total, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu tenho but como prefixo. E como infixo auxiliar da nomenclatura da função álcool, álcool terquibutílico. Ou também chamado de, se eu for nomear aqui, ó, a cadeia principal, eu tenho como cadeia principal 1, 2, 3 carbonos. Fora da cadeia principal, eu tenho um duplamento metil, no carbono 2, tanto dessa extremidade quanto dessa extremidade. Então, aqui é o carbono 2, 2 metil, prop 1, 2, 3, cadeia totalmente saturada, AN, 2 também ol. Então, o álcool terquibutílico, ele também pode ser chamado de 2-metil-propan-2-ol, ou 2-propanol. E aqui eu tenho alguns polióis. Um monoálcool é aquela substância que só contém uma hidroxila. Um diálcool é aquele que possui 2 hidroxilas. E um poliálcool é aquele que possui mais do que 2 hidroxilas. Aqui, ó, quando eu me refiro a um diálcool, que a gente vai ver também em outras ocasiões, como sendo um diol, de 2 ol de álcools, eles podem ser subclassificados em dióis que a gente chama de vicinais e dióis que são chamados de geminais. Aí eu já vou deixar algo para poder vocês fazerem em casa. Procurar estruturas de álcoois vicinais e estruturas de álcoois geminais. Não precisa me entregar, tá? É só para poder vocês procurarem e ver como é que é a diferença. Aqui, ó, está representado um tipo de diol. E esse diol daqui é o diol vicinal. Vicinal vem de vizinho. Então, as hidroxilas, elas estão localizadas em carbonos que são adjacentes, que são vizinhos uns aos outros. Então, aqui, eu tenho um carbono que está diretamente ligado ao outro. Então, esse carbono é vizinho desse. E ambos estão ligados, olha, a hidroxilas. Quando esse diol ele estiver localizado, as suas hidroxilas, em 2 carbonos vizinhos, adjacentes uns aos outros, então esse diol ele vai ser passado a ser chamado de vicinal. E o que seria um diol geminal? Gemini vem de gêmeo, vem de mesmo. Então, quando as 2 hidroxilas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nesse carbono uma hidroxila. Se aqui tivesse uma outra hidroxila, esse carbono teria 2 hidroxilas localizadas no mesmo carbono. Então, eu passaria a chamar esse diol de especificamente um diol geminal. Então, a diferença básica de um diol vicinal para um diol geminal é quanto à localização dessas 2 hidroxilas. Se as 2 hidroxilas estiverem localizadas em carbonos vizinhos, o diol ele vai ser chamado de diol vicinal. Se as 2 hidroxilas estiverem localizadas no mesmo átomo de carbono, esse diol ele vai passar a ser chamado de diol geminal, certo? Aí aqui, ó, como um exemplo de um diol vicinal, eu tenho o etileno glicol. Essa daqui é uma nomenclatura auxiliar, que tem relação, mas pouco tem relação com o que a gente está conseguindo visualizar em relação à sua estrutura. Etileno seria um fragmento de 2 carbonos, mas glicol, por exemplo, não dá a ideia de 2 hidroxilas. Mas o nome e o PAC do etileno glicol seria o etanol 1,2-diol, certo? O etan 1,2-diol. Já aqui eu tenho um outro composto que seria o glicerol, e esse glicerol ele é um poliol, porque ele possui mais do que 2 hidroxilas. 3, 4, 5, tudo é um poliol, certo? E ele pode ser chamado de propano, 1, 2, 3, propano, 1, 2, 3, triol. As hidroxilas estão localizadas no carbonos 1, 2 e 3, certo? Então aqui a gente tem algumas nomenclaturas que são comuns, mas que também são aceitos pela IUPAC, mas sem deixar de levar em consideração que essas nomenclaturas comuns, elas sempre vão estar associadas, olha, a uma nomenclatura geral da IUPAC, uma nomenclatura oficial da IUPAC. Mas, no dia a dia, no cotidiano, e até mesmo algumas empresas farmacêuticas, elas comercializam
esses produtos, esses solventes, de uma maneira geral, pela sua forma convencional, mas aí embaixo da nomenclatura do rótulo do produto, ele tem o nome e o PAC. Por exemplo, existem algumas produtoras de solventes aqui no nosso país que no rótulo está escrito lá álcool etílico, mas aí embaixo do rótulo vem dizendo qual que é o nome oficial pela IUPAC daquela substância química, certo? Então, ou você relaciona somente pelo nome IUPAC, ou você relaciona pelo nome comum, pelo nome convencional, e abaixo especifica quem é esse nome IUPAC, certo? Falando agora um pouco sobre as propriedades físicas desses álcools, a gente vai iniciar falando sobre os pontos de ebulição, uma vez que a maioria desses álcools eles são líquidos à temperatura ambiente, certo? Então, para poder a gente falar sobre propriedades físicas, a gente precisa ter ideia de qual que seria a principal força intermolecular que estaria lá norteando as interações entre moléculas iguais dessas mesmas funções orgânicas. Porque se estamos falando sobre ponto de ebulição, estamos falando, por exemplo, de uma solução que só contém aquele álcool em questão. Então aqui eu tenho duas estruturas de álcools. Notem que eu tenho um OH ligado a um R, que seria a cadeia carbônica em questão, e essa cadeia carbônica ela pode ser das mais variadas. Aqui eu estou relacionando o álcool, mas vamos expandir para tudo aquilo que contemple um grupo OH, uma vez que essa força intermolecular ela vai ser muito semelhante, certo? Então, quando a gente observa aqui, ó, eu tenho a ligação OH polarizada, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele carrega consigo o polo negativo, e o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, ele carrega consigo o momento dipolar deficiente de elétrons. Mais uma vez, a gente lembra que esses momentos dipolares, eles não especificam cargas, e sim desequilíbrio da nuvem eletrônica, desvio dessa nuvem eletrônica devido à diferença de eletronegatividade dos átomos que compartilham aqueles elétrons, certo? Então, não quer dizer que o oxigênio aqui, ele está com a carga negativa, muito pelo contrário. Devido à sua maior eletronegatividade, ele puxa a nuvem eletrônica daquele elemento que é menos eletronegativo do que ele, no caso, o átomo de hidrogênio, e cria consigo uma maior densidade de elétrons. Essa maior densidade de elétrons a gente representa como um momento dipolar negativo. Ao passo que, se esse aqui está negativo, aquele que foi abstraído da sua nuvem eletrônica, ele vai estar parcialmente positivo, ele vai estar parcialmente deficiente de elétrons, a sua nuvem eletrônica ela vai ser diminuída, vai ser menos densa. Aqui acontece a mesma coisa, olha. Eu tenho um grupo OH de uma outra função álcool paralela a essa molécula de álcool que estaria lá em solução. Então, desequilíbrio das nuvens eletrônicas, momento dipolar negativo, positivo, perdão, no hidrogênio, momento dipolar negativo no átomo de oxigênio. A função álcool, ela contempla a ligação de hidrogênio na sua plenitude. Por quê? A função álcool ela tem um grupo que é aceptor de ligação de hidrogênio e tem um grupo que é doador de ligação de hidrogênio. Teve hidrogênio hidrogênio com um momento dipolar deficiente de elétrons, essa substância ela pode ser classificada como sendo doador de ligação de hidrogênio. Teve um momento dipolar negativo num átomo, num dos átomos mais eletronegativos, que seria o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, ele classifica-se como sendo um grupo aceptor de ligação de hidrogênio. Então aqui, ó, entre moléculas de álcools, por exemplo, se eu falar aqui de um CH3, entre moléculas de metanol, eu tenho aqui, ó, a capacidade de interação através de uma força intermolecular que a gente nomeia de ligação de hidrogênio. Um aceptor de ligação de hidrogênio e um doador de ligação de hidrogênio. E a gente viu que daquelas forças intermoleculares não iônicas, a ligação de hidrogênio ela seria a mais intensa. Lembra que a gente fez uma escala de intensidade dessas forças intermoleculares, onde a dipolo induzido ou dipolo momentâneo, ela era menor do que a dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, seguida da ligação de hidrogênio. Então eu tenho uma ordem de intensidade dessas forças intermoleculares. Dipolo induzido é menor do que dipolo-dipolo, que é menor do que ligação de hidrogênio. Então, das
Forças intermoleculares não iônicas, a ligação de hidrogênio ela é a mais intensa, ela é a mais forte. Então, moléculas de álcoois estão unidas muito fortemente. Para poder esses líquidos eles entrarem em ebulição, eu tenho que desaglutinar essas moléculas que estão atraídas através dessa força intermolecular. Logo, se a força de atração ela é maior, eu vou demandar mais ou menos energia para poder elas se separarem e elas começarem a entrar em ebulição, do que quando eu comparo, por exemplo, com o hidrocarboneto. Eu vou precisar de mais ou de menos energia, mais ou menos calor. Mais calor. Porque eu vou precisar soltar essas moléculas que estão atraídas para poder elas começarem a fazer transposição de fase, de uma fase líquida para uma fase de vapor e entrarem, enfim, em ebulição. Então, aqui, ó, quando a gente compara o etano, que é um hidrocarboneto, que possui, basicamente, como força de atração intermoleculares, a força do tipo de polo induzido ou de polo momentâneo, essas forças que atraem moléculas desses hidrocarbonetos, elas são relativamente fracas. Então, menos energia vai ser demandado para poder elas se separarem e entrarem em ebulição. É o que a gente reflete aqui, ó, no ponto de ebulição do etano, que seria algo em torno de menos 89 graus Celsius, ou seja, temperaturas abaixo de zero são necessárias para poder eles entrarem em ebulição, uma vez que elas estão lá, ó, fracamente atraídas entre si. Já quando eu falo do etanol, o etanol, se eu tivesse aqui, por exemplo, esquematicamente, uma outra molécula de etanol, ela estaria relativamente assim, ó, nesse mesmo esquema. Uma substância se comportando como sendo doadora de ligação de hidrogênio e outra molécula de álcool como aceptora de ligação de hidrogênio, fazendo essa atração entre os polos opostos, o polo negativo de uma molécula e o polo positivo de outra molécula. Como essa força de atração ela é relativamente forte, ela é relativamente intensa, então eu preciso de mais energia quando eu comparo com o hidrocarboneto para poder elas entrarem em ebulição. Então, se eu comparo, ó, o etanol com o etano, que tem a mesma cadeia carbônica, é óbvio que eles aqui não têm o mesmo peso molecular, que é um outro critério que a gente vai adotar como comparativo. Mas aqui, ó, eu tenho a mesma quantidade de carbonos e uma diferença muito significativa em relação às temperaturas para poder esses compostos entrarem em ebulição, certo? Já aqui, ó, eu tenho o butano e o 1-propanol. A gente já vê aqui que eles têm diferenças em relação ao tamanho da cadeia carbônica principal. Aqui eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 3 carbonos. Porém, um critério mais próprio para poder a gente comparar pontos de ebulição de substâncias que são de funções orgânicas diferentes não é somente a quantidade de carbonos presentes na cadeia principal, e sim a sua massa molar, porque a massa também interfere na velocidade com que essas substâncias elas vão entrar em ebulição. Então, o critério para hidrocarbonetos, como eles teriam basicamente o mesmo tipo de força intermolecular, seria a diferença de quantidade de carbonos. Quanto menos carbonos, menor o ponto de ebulição. Só que aqui eu tenho uma variável a mais, eu não tenho somente a diferença em relação à quantidade de carbonos, eu tenho também a intensidade da força intermolecular. Então, aqui nesse caso, se faz mais do que necessário eu observar a comparação entre as massas desses compostos para poder saber se eles são tão diferentes quanto em relação à sua propriedade física, que no caso aqui seria o ponto de ebulição. Então, comparando aqui o butano, que é um hidrocarboneto que possui massa molecular de 58 gramas por mol, e o 1-propanol, que possui uma massa molecular de 60 gramas por mol, eles têm similaridade em relação às suas massas moleculares, as suas massas molares, aqui no caso, né, já que está em grama por mol. Então, eu posso comparar ambos baseado na sua similaridade. Obviamente, não vai dar o mesmo valor por questões de condutância atômica. Mas se eu comparo agora esses dois que possuem similarmente o mesmo critério de massas, eles têm agora o ponto de diferença, a sua força intermolecular. Um hidrocarboneto ele possui como força intermolecular de polo induzido, um álcool ele possui como força intermolecular com outras moléculas de 1-propanol
ligação de hidrogênio. Como a ligação de hidrogênio é uma interação muito mais forte do que a de polo induzido, as moléculas estão muito mais fortemente atraídas, então eu vou precisar de mais energia para poder se separarem e entrarem em ebulição. E isso reflete basicamente no seu ponto de ebulição. Notem aqui, ó, que um propanol ele possui um ponto de ebulição de 97 graus Celsius, e já o butano ele possui um ponto de ebulição de menos 0,5 graus Celsius, certo? Então, para funções diferentes, observem sempre a massa molar para poder essa comparação ela ser feita, certo? Aqui a gente tem um comparativo bem esdrúxulo para poder a gente visualizar isso, mas aqui a gente deu uma aplicabilidade real baseado nessa massa molar para poder a gente conseguir fazer essa atribuição corretamente. E uma outra propriedade que a gente vai ver para álcool seria a sua miscibilidade em água. Quando a gente fala sobre álcoois tendem a interagir com água. Por quê? Álcoois são quimicamente semelhantes à molécula da água. Então aqui, por exemplo, o álcool ele poderia estar funcionando como sendo um aceptor de ligação de hidrogênio de um dos hidrogênios da água. Ou o contrário, o álcool ele poderia estar funcionando aqui como doador de ligação de hidrogênio frente ao oxigênio da água como aceptor dessa ligação de hidrogênio. Independente, ambas as moléculas, tanto álcool quanto água, elas estão lá interagindo via ligação de hidrogênio, ora como doador, ora como aceptor de ligação de hidrogênio, não importa. Eles sempre vão estar lá, ó, atraídos entre si. Se a água interage com o álcool, eu já passo a falar agora sobre uma outra propriedade que seria a afinidade com a água, a solubilidade com a água, a miscibilidade com a água. Então, de uma maneira geral, álcoois conseguem sim ser miscíveis em água, porque eles tendem a interagir com a molécula de água através da força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Então, álcoois são miscíveis em água? Sim. O metanol, por exemplo, ele é completamente miscível em água. Porém, nem todos os álcoois possuem uma miscibilidade total em água. É o caso, por exemplo, de álcoois que têm maior cadeia carbônica. Quando a gente vai visualizar a estrutura de um álcool, a gente particiona ele em duas cadeias, em duas regiões. A região do hidrocarboneto, aqui, que seria o R em questão, ela seria um hidrocarboneto, e hidrocarbonetos são meramente apolares. Então, a gente vai dizer que essa cadeia carbônica, como parte constituinte de uma função álcool, seria a região hidrofóbica. Já o grupo OH, ele seria a região hidrofílica, porque é ele quem vai estar lá interagindo com a água. Então, num álcool, a gente consegue visualizar esses dois extremos, da região hidrofóbica e da região hidrofílica. Aí aqui eu tenho o metanol, que é completamente miscível em água, e aqui eu tenho o octanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Região hidrofóbica e região hidrofílica. E a gente consegue visualizar, por exemplo, que essa região hidrofóbica daqui ela é muito maior do que a região hidrofóbica encontrada no metanol. A gente sabe que a região hidrofóbica ela possui menor solubilidade aquosa. Se eu aumento a quantidade de carbonos presentes nessa região hidrofóbica, vocês acham que a hidrofobicidade ela aumenta ou ela diminui? Pode repetir a pergunta, professor? Se eu aumento a região hidrofóbica desse álcool, a hidrofobicidade aumenta ou ela diminui do álcool? Ela aumenta, professor? Ela aumenta. Por quê? Se a cadeia carbônica está aumentando, eu estou aumentando a intensidade das forças de atração características de moléculas apolares, que é a força de polo induzido. Se eu aumento essa apolaridade da molécula, a sua solubilidade aquosa ela vai a diminuir. Então, a gente chega a uma conclusão de que álcoois são solúveis em água, álcoois interagem com a água, sim, interagem com a água. Só que álcoois de cadeias carbônicas menores interagem muito bem com a água. Ao passo que essa cadeia carbônica ela vai aumentando, a região hidrofóbica ela vai aumentando e a miscibilidade em água ela vai diminuindo.
a hidrofobicidade ela vai caindo. Então, a hidrofilicidade, perdão. Quanto a cadeia carbônica aumenta, a hidrofilicidade ela diminui e a hidrofobicidade ela aumenta. Então, é essa a conclusão que chegamos aqui agora. O aumento da cadeia carbônica da região hidrofóbica, ela faz com que a solubilidade aquosa desses álcoois, eles tendem a diminuir. Porque essa região aqui, ó, da cadeia lateral, que caracteriza esses álcoois, ela tem uma característica apolar. Se eu acentuo a quantidade de carbonos, eu estou aumentando essa apolaridade. E essa apolaridade é aversa à água. Então, eu não tenho uma afinidade mais com a água devido ao aumento dessa cadeia carbônica. E é relatado que álcools que possuem mais de 8 carbonos, eles são praticamente insolúveis em água. Especificamente, o octanol, ele é um solvente muito utilizado para poder a gente mensurar características que a gente vai usar e abusar delas quando chegar na disciplina de química farmacêutica, que é o log de P, que é o coeficiente de partição de uma molécula. A partição de uma molécula ela é feita em dois meios, em um meio hidrofóbico e um meio hidrofílico. E o meio que simula essa região hidrofóbica é especificamente o octanol, porque ele tem uma semelhança em relação à lipofilicidade às nossas membranas biológicas, de tão lipofílico que ele é. Então, o octanol é um álcool que possui 8 carbonos, e é relatado que aqueles que possuem 8 carbonos ou mais, eles são praticamente insolúveis em água. A sua hidrofobicidade é tão grande que não deixa moléculas de água assolvatarem, certo? E uma outra propriedade é algo que a gente visualizou na nossa última aula de química analítica, que são as características de substâncias se comportarem tanto como ácidos fracos como bases fracas simultaneamente, que seriam substâncias anfipróticas. Então, os álcoois, eles são classificados como sendo anfipróticos devido a essa capacidade de eles se comportarem ora como ácidos fracos, ora como bases fracas. Aí aqui eu tenho uma representação, ó, de um álcool se comportando como sendo uma base, no qual ele é protonado por um ácido presente numa reação química. Então, aqui eu tenho uma reação, ó, de ácido-base. Segundo Bronsted-Lowry, então a gente está vendo a doação e a aceitação de prótons, transferências de prótons entre uma substância que doa prótons e uma substância que aceita prótons. A substância que aceita prótons seria a base, no caso aqui, o álcool se comportando como a base, ó, recebendo um próton de um ácido, formando um cátion oxônio. Então, quando um álcool ele se comporta como uma base, ele forma uma substância carregada positivamente chamada de oxônio. Só que, no geral, a maioria dos álcools ele se comporta como sendo ácidos fracos. Se ele é um ácido fraco, ele doa prótons para uma substância dentro de um meio reacional. Então, tá aqui, ó, o álcool servindo como sendo um doador de prótons para uma substância básica aqui representada pela água. Então, quando um álcool ele age como sendo um ácido doando prótons, ele forma um ânion. E a base conjugada desse ácido ele é chamado de alcóxido. Então, a maioria dos álcools eles se comportam como substâncias doadoras de prótons. E a gente vai avaliar como é que a estrutura química de um álcool ela interfere, ela influencia nessa acidez a partir de agora. Então, existem 3 fatores que vêm a influenciar a acidez desses álcools. O primeiro deles é a ressonância, que foi algo que a gente já visualizou lá na aula de aromáticos. Então, aqui a gente tem 2 exemplos, olha. A gente tem o ciclohexanol, que tem um pKa de 18, e falamos também do fenol, que tem um pKa de 10. Lembrando, mais uma vez, lá da aula de analítica, veja como as coisas estão interligadas, que o pKa nada mais é do que o antilog do Ka. E a gente visualizou lá na última aula de analítica que o Ka ele mensura a acidez. Quanto maior o Ka, maior a acidez. Só que o pKa ele tem uma razão inversa com o Ka. Então, se o pKa ele é alto, quer dizer que o Ka daquela molécula, ou seja, a constante da acidez, ela é baixa. Se a constante ela é baixa, a acidez ela também vai ser baixa, porque ela vai mensurar diretamente a concentração de H+ presente em solução. Se a constante ela é baixa, então quer dizer que a acidez ela também vai ser baixa. Então a gente nota que
quando a gente compara o ciclohexanol, que possui um pKa de 18, ele tem um pKa maior do que o fenol, que tem um pKa de 10. Se ele tem um maior pKa, quer dizer que ele é o menos ácido. E o que é que vem justificar essa menor acidez do ciclohexanol frente ao fenol? Ou seja, o fenol é uma substância muito mais ácida do que o ciclohexanol. O que é que vem a justificar? Se eles são substâncias ácidas, só que diferentes acidez, aqui vai formar ânions. Não é o que a gente acabou de visualizar aqui, ó. Vai formar um alcóxido. A gente vai avaliar a estabilidade mediante sempre a presença dessa base. Lembrem-se que a gente falou lá na aula de química analítica de que quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Então, se eu tenho uma base conjugada que ela é relativamente fraca, se eu tenho, por exemplo, um alcóxido que é fraco, quer dizer que o seu ácido, no caso, aquele que contempla o hidrogênio na sua estrutura, ele é muito mais ácido. Então, quando, olha, a abstração desse próton aqui por uma base, o fenol ele se comporta como sendo um ácido, vai formar um ânion que é chamado de fenóxido. E esse ânion fenóxido, olha, essa carga negativa que é formada no átomo de oxigênio, ela não está localizada especificamente no oxigênio. Ela está amplamente deslocalizada, olha, ao entorno do ciclo em questão. E essa deslocalização eletrônica a gente chama de elétrons. Quando os elétrons estão em constante movimento, olha, notem aqui que o oxigênio ele tinha 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 2 pares, e 2 pares compartilhados, só que individualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando um próton é abstraído aqui da reação anterior, ele fica com um excesso eletrônico, é isso que forma o ânion em questão. Só que esse excesso eletrônico para o átomo de oxigênio, ele não está localizado aqui no átomo de oxigênio. Ele vai migrar ao entorno desse ciclo. Ó. Um par desse aqui vai formar uma dupla, aí para poder não exceder a valência desse carbono, essa ligação dupla, o par dessa ligação dupla, ele vai migrar para esse carbono, formando um excesso eletrônico. Aí tem aqui a dupla e o excesso eletrônico nesse átomo de carbono. Aí esse excesso eletrônico ele vai formar uma dupla entre esses dois carbonos, e esse par, para poder não exceder a valência desse carbono, migra para o carbono adjacente. Excesso nesse carbono. Migra para poder formar uma dupla, excesso nesse carbono. Migra para formar uma dupla, retorna ao ânion fenóxido anterior. Então, notem que a carga negativa ela não está localizada nesse átomo de oxigênio, ela está amplamente disseminada por todas essas formas aqui que a gente chama de formas canônicas de ressonância. O que é uma forma canônica? É uma forma de distribuir os elétrons ao longo de várias estruturas. Se a carga negativa ela está amplamente distribuída, ela não está concentrada, quer dizer que ela não está própria para poder, por exemplo, realizar a protonação. O que caracteriza uma base forte, segundo Bronsted-Lowry? A capacidade de capturar um próton. Para poder uma substância ela capturar um próton, ela tem que ter par de elétrons livres ou excesso eletrônico. Só que tem que haver concentração em um único átomo, ou desse par de elétrons livres, ou desse excesso eletrônico. Aqui, no caso, não está concentrado. Então, quer dizer que esse oxigênio daqui, ele é fracamente básico. Mesmo ele possuindo aqui ó, um excesso eletrônico, a carga negativa ela não está somente no oxigênio, ela está diluída em todas essas outras formas de ressonância. Se ela está diluída nessas outras formas de ressonância, ela não está concentrada única e exclusivamente no oxigênio. Se ela não está concentrada no oxigênio, não caracteriza esse oxigênio como sendo uma base forte para poder capturar um próton. Se ele não é uma base forte, quer dizer que o seu ácido conjugado, ele é. Porque o fenóxido, ele vai ser estabilizado por ressonância, caracterizando ele como sendo uma base fraca. Se a base é fraca, o seu ácido conjugado, ele é forte. No caso, o fenol, ele é cerca de 10 a oitava vezes mais ácido do que o ciclohexanol. Se a gente abstraísse aqui, por exemplo, esse próton do oxigênio, formaria um ânion ciclohexanóxido. Se ia formar um ânion aqui, esse ânion, ele seria estabilizado por ressonância?
Não, porque esse ciclo daqui ele não é insaturado, não tem duplas alternadas, não caracteriza o 4N mais 2 preconizado pela regra de Huckel. Então, esse aqui não é um núcleo aromático. Se a carga ela não vai estar distribuída, ela vai estar concentrada. Logo, a base do alcóxido aqui em questão para esse álcool ela é muito forte. Se a base ela é muito forte, quer dizer que o ácido é fraco. Então, temos a primeira explicação para um fator que vem influenciar a acidez desses álcools. Então, o fenol ele é mais ácido do que o ciclohexanol, porque a base conjugada do fenol ela é mais fraca do que a base conjugada do ciclohexanol. E o que é que justifica isso? O efeito de ressonância que estabiliza o ânion fenóxido especificamente, né? Um íon ânion especificamente. Deu para entender? Deu para entender? Oi? Deu, sim, né? Mais ou menos, mas deu. Aí eu deixo outra coisa para vocês. Eu vou colocar isso no exercício, que eu estou terminando a lista de exercício de orgânica, mas já para poder antecipar. Aqui falamos sobre o fenol, especificamente sobre o fenol, que o fenol é uma substância que ela é ácida. Só que esse fenol daqui, ele pode estar substituído por grupos químicos. E esses grupos são classificados como sendo grupos que doam elétrons para um anel ou que retiram elétrons do anel. E que a influência desses grupos doadores e retiradores podem diretamente influenciar na acidez desses álcools. Então, vocês vão visualizar num dos exercícios que eu vou deixar para vocês como é que substâncias, grupos químicos diretamente ligados a esse fenol tendem a influenciar na acidez desse hidrogênio daqui, certo? E eu pedi para poder vocês justificarem isso baseados na estabilidade. Tudo bem? Um outro fator que vem influenciar é o que a gente chama de efeito indutivo. E esse efeito indutivo, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser de dois tipos, na verdade. Ele pode ser um efeito indutivo positivo, ou ele pode ser um efeito indutivo negativo. O que é um efeito indutivo positivo? É aquele efeito de doação de nuvem eletrônica ao longo de uma ligação sigma. Então, por exemplo, ele vai simplesmente estar fazendo translocação de uma nuvem eletrônica, aumentando a densidade eletrônica naquela região para um determinado grupo. Já o efeito indutivo negativo, ele tende a diminuir essa densidade eletrônica devido ao roubo dessa nuvem eletrônica. Nesse caso daqui, ó, a gente está evidenciando dois exemplos, que seriam o etanol e o tricloroetanol, onde a diferença básica entre esses dois álcools aqui ó, é nesse átomo de carbono. Esse átomo de carbono aqui está ligado a 3 átomos de hidrogênio, e esse átomo de carbono aqui está ligado a 3 átomos de cloro. O cloro é um elemento que é mais eletronegativo do que o carbono. Antes disso, vamos observar aqui os valores de pKa. O pKa ele é 16 para o etanol e 12,2 para o tricloroetanol. Quanto maior o pKa, menor o Ka, menor a acidez. Ou seja, o tricloroetanol ele é mais ácido, vamos supor aqui que seja 10 a quarta vezes do que o próprio etanol. E o que é que vem a justificar isso? Aqui eu só tenho ligações sigmas. E o efeito químico que está presente dentro de ligações sigmas é o que a gente chama de efeito indutivo. E esse efeito indutivo ele pode ser positivo ou negativo. No caso, grupos eletronegativos, eles roubam a nuvem eletrônica de uma determinada região da molécula. E isso é chamado de efeito indutivo negativo. Quando há a abstração dessa nuvem eletrônica, o que é que vai estar acontecendo? Vamos supor, deixa eu desenhar aqui para poder ficar melhor. Rapidão, tá? Pronto.
Quando eu relaciono aqui, ó, essas duas estruturas do etanol agora protonado, né, antes não estava protonado, e do tricloretanol também aqui, ó, protonado, eu visualizo que essa ligação oxigênio-hidrogênio, ela vai ter diferentes intensidades. Aqui, ó, se eu coloco um grupo que ele é retirador de elétrons, quer dizer que o fluxo de elétrons vai estar se dando nesse sentido aqui, ó. O fluxo de elétrons vai estar migrando para esse carbono daqui, porque ele está ficando deficiente de elétrons devido ao roubo de nuvem eletrônica que esses átomos de cloro eles estão oferecendo para esse carbono daqui. Aí o que esse carbono faz? Rouba a nuvem eletrônica desse outro carbono daqui. O que ele vai fazer? Vai drenar a nuvem eletrônica de todas as ligações no sentido desse carbono. Se aqui tem uma ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio, o fluxo de elétrons no sentido desse carbono daqui, ó, que está sendo drenado, ele vai ser maior. Essa ligação daqui ela vai ser mais forte ou mais fraca? Se eu estou deslocando todos os elétrons da ligação nesse sentido aqui, porque eu tenho um grupo que rouba elétrons, que retira elétrons. O efeito indutivo é negativo. Se ele está aqui ó, roubando os elétrons nesse sentido, essa ligação aqui ela se torna mais fraca. Se ela se torna mais fraca, quer dizer que o hidrogênio ele vai estar saindo com a maior facilidade. Se ele sai com a maior facilidade, quer dizer que ele está sendo classificado como sendo um hidrogênio mais ácido. Já aqui, ó, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. E esses 3 átomos de hidrogênio eles não vão influenciar na intensidade da ligação oxigênio-hidrogênio. Se eles pouco influenciam, só quem vai estar determinando a acidez desse hidrogênio vai ser o próprio átomo de oxigênio. Por isso que o tricloroetanol ele é mais ácido que o próprio etanol, devido ao efeito retirador de elétrons, ao efeito indutivo retirador de elétrons, que os 3 átomos de cloro eles estão oferecendo frente a esse átomo de hidrogênio. Somente o cloro vai estar influenciando negativamente nessa acidez através do seu efeito indutivo? Não. Qualquer grupo que seja eletronegativo. E que quanto maior for essa eletronegatividade, a acidez ela vai estar sendo muito mais acentuada. Se a gente for, por exemplo, avaliar os 3 halogênios principais, flúor, cloro e bromo, a intensidade com que o flúor ele rouba a nuvem eletrônica é maior do que a do cloro, que é maior do que a do bromo. Então, quer dizer que ácidos, por exemplo, se eu fosse comparar o ácido, não, os álcools, o trifluoroetanol com o tribromoetanol, o trifluoroetanol seria muito mais ácido que o tribromoetanol. Por quê? O flúor é mais eletronegativo do que o bromo, então a capacidade que ele tem de roubar, de drenar esses elétrons é maior, fragilizando ainda mais a ligação, aumentando a sua acidez. Em comparação com o bromo, que é menos eletronegativa do que o flúor, rouba menos a nuvem eletrônica e disponibiliza menos esse hidrogênio em solução, classificando ele como sendo menos ácido. Uma outra explicação, não baseada na acidez, e sim baseada na basicidade, seria o fato de que a base conjugada do tricloroetanol, aqui representada, ela vai ser estabilizada pelo efeito retirador de elétrons. Ou seja, esses átomos eletronegativos aqui ó, vão estar deslocalizando a carga negativa do átomo de oxigênio, fazendo com que essa carga negativa ela seja estabilizada. Se a base ela é muito estabilizada, quer dizer que o ácido ele é muito forte, igualmente a gente viu aqui anteriormente. Se há uma maior estabilização da base, o ácido conjugado ele é muito mais forte. Então, aqui no caso, quem está estabilizando a base conjugada seriam os átomos de cloro eletronegativos, drenando, deslocalizando essa carga negativa. Se ele vai estar deslocalizando, quer dizer que a base conjugada ela é fraca. Se a base conjugada ela é fraca, quer dizer que o seu ácido ele vai ser forte. E um último fator é a capacidade que essas bases conjugadas elas têm de ser solvatadas pela água. Aqui a gente tem também 2 exemplos. A gente tem o etanol e a gente tem o terbutanol. O etanol tem um pKa de 16 e o terbutanol tem um pKa de 12. Então, existem diferenças em relação
a estrutura desses dois álcools. E basicamente a diferença ela vai ser a substituição, ó, de 2 átomos de hidrogênio por outros 2 grupamentos metil, adicionalmente a um grupamento metil já existente. Então a gente tem aqui, ó, 2 bases, 2 álcools distintos. Aqui eu coloquei somente o grupo CH3 sem destrinchar, mas imaginem vocês que esse carbono ele vai estar uma ligação com hidrogênio, uma ligação com hidrogênio e outra ligação com hidrogênio. Só para poder a gente ter noção do volume que um grupo metil ele tem em comparação com o volume do grupamento hidrogênio, do átomo de hidrogênio. Então é como se fosse 4 vezes mais essa bolinha daqui. Mas aí eu não quis desenhar uma bolinha gigante e desenhei o grupo CH3 comprimido. Mas tenham ideia de que esse grupo CH3 ele é cerca de 4 vezes maior do que esse grupo hidrogênio. E é esse maior tamanho quem vai influenciar diretamente essa capacidade de solvatação. O terbutanol, se a gente for comparar aqui, ó, o pKa, ele é cerca de 100 vezes menos ácido do que o etanol. Tá? Aqui eu tenho um pKa 16, um pKa 18. Quanto maior o pKa, menor a acidez, então quer dizer que o etanol ele é maior. Se eu estou falando daqui da grandeza de 2 de diferença, quer dizer que é 10 a menos 2, ou seja, 100 vezes menos ácido, no caso aqui, do que o etanol em questão. E isso vem muito em relação à capacidade também da estabilização. Aqui, o etanol, se a gente for comparar em relação a tamanhos com o terbutanol, ele é uma base que é pequena. A base conjugada, na verdade, o ânion etóxido, que seria a abstração desse próton daqui, ele seria menor do que o ânion terbutóxido, que seria a base conjugada do terbutanol. Se a base conjugada do etanol ela é menor, quer dizer que a água ela consegue solvatar melhor esse ânion. Se ele solvata, a solvatação dentro da química orgânica, ela tem sinônimos, e esse sinônimo significa estabilização. É como se a água ela englobasse o ânion em questão. Se ela engloba, ela vai mascarar a carga negativa do ânion etóxido, da base conjugada do etanol. Se ela mascara essa carga negativa, quer dizer que a base ela vai ficar mais fraca. Se a base ela é mais fraca, quer dizer que o ácido conjugado ele é muito mais forte. Coisa que não acontece com o terbutanol. O terbutanol, por exemplo, ele tem 3 grupos que são enormes, diretamente ligados ao carbono, ao oxigênio, que era da função álcool anteriormente. Se esse grupo em si é um grupo que é relativamente grande, a água ela tem dificuldades por solvatar esse ânion em questão. Se ele não solvata bem esse ânion, quer dizer que esse ânion ainda continua na sua forma aniônica. Se ele continua na sua forma aniônica, quer dizer que ele está lá próprio para poder atuar como uma base. Se ele ainda é uma base forte, quer dizer que o seu ácido conjugado, no caso o terbutanol, ele é um ácido fraco. Então aqui a gente tem o efeito da solvatação, onde álcools pequenos, eles são mais bem solvatados, no caso as suas bases conjugadas, elas são muito mais bem solvatadas do que álcools que possuem bases conjugadas grandes e que essa solvatação estabiliza a base conjugada. Se a base conjugada está estabilizada, ela é uma base mais fraca. Se a base é mais fraca, quer dizer que o ácido correspondente, o ácido conjugado, ele é mais forte. Então é isso que a gente chega em relação às propriedades de acidez dos álcools. Um efeito de ressonância tende a influenciar nessa acidez, ou seja, quanto maior a capacidade ressonante, maior vai ser a acidez, porque vai haver uma maior estabilização do ânion em questão. Em relação ao efeito indutivo, quanto maior for a presença de grupos eletronegativos, esses grupos eletronegativos eles tendem a estabilizar a carga negativa do ânion etóxico, então do ânion alcóxido, perdão. Então, se há estabilização da carga negativa, a base é mais fraca, o ácido é mais forte. E uma outra capacidade seria a capacidade de solvatação das bases conjugadas, onde bases de álcools que são menos volumosas, digamos assim, são compostos menores, eles têm uma maior solvatação pela água. Se a água solvata mais a base conjugada,
quer dizer que estabiliza mais a base, diminui a basicidade. Se a basicidade está diminuindo pelo excesso de salatação, a acidez do ácido conjugado ele é maior. Então, a gente tem esses 3 fatores que vêm influenciar diretamente nas propriedades desses álcools. Certo? Aí a gente encerra álcools por hoje. Só que aí caímos num dilema. Estamos a 15 minutos de encerrar a aula. Só que temos éteres para poder visualizar. Vocês querem ver éteres hoje? Ou a gente aglutina e deixa mais para a semana que vem? É pequeno, não é grande. Tudo bem. É da vontade de todos. Oi. Mas, professor, a que vem vai acumular mais ainda? Ou é Vai. menos conteúdo? Então, eu passaria, se a gente fosse visualizar éteres hoje, eu passaria mais uns 15 minutos da aula de hoje. A gente pegaria esses 15 minutos que faltam para poder terminar a aula, e eu pegaria 15 minutos excedentes, aí eu conseguiria terminar éteres. Eu acho melhor a gente terminar, porque os dois assuntos eles têm alguma relação em determinado ponto da aula. Na minha opinião, melhor continuar. Alguém tem alguma objeção? Particularmente, eu prefiro continuar. Acho melhor também. Então, vamos lá. É rapidão. Não tem muita coisa em éteres, não. Muita coisa que a gente vai ver em éter, a gente já tem um conceito preparado perante a visualização de álcools, então dá para poder a gente extrapolar esse raciocínio. Então, vamos lá. Éteres são a segunda função oxigenada que a gente está vendo agora, depois da função álcool, e a característica estrutural, basicamente, para poder a gente evidenciar e reconhecer uma função éter, é onde a gente vai visualizar, agora, não mais somente um átomo de hidrogênio da água sendo substituído por uma cadeia carbônica, e sim os 2 átomos de hidrogênio sendo substituídos por 2 cadeias carbônicas. Então, oxigênio, no modo bem vulgar chamando, oxigênio ligado a 2 cadeias carbônicas, ou oxigênio entre carbonos, caracteriza uma função éter. Essas 2 cadeias carbônicas, elas podem ser iguais ou elas podem ser diferentes. Além disso, essas 2 cadeias carbônicas, elas podem ser grupos alquil, ou seja, pode ser uma cadeia carbônica totalmente saturada, ela pode ser grupo aríl, que é oriundo de compostos aromáticos, ou ela pode ser grupamentos vinílicos, que seriam aquelas cadeias insaturadas. Carbono ligado ao oxigênio, diretamente ligado a outro carbono, caracteriza uma função éter, independente da característica dessa cadeia carbônica, se uma alquila, se uma arila ou se uma vinila, se alifático ou se cíclico, independente. Tendo a cadeia carbônica e entre eles um átomo de oxigênio entre cadeias carbônicas, melhor dizendo, isso vem a classificar uma função éter. E existem 2 métodos para poder atribuir a nomenclatura a esses éteres. O primeiro método é para especificamente, olha o que eu estou dizendo, especificamente éteres com cadeias carbônicas simples. Os demais éteres eles têm que ser nomeados conforme a EUPAC. E qual que seria esse modo de nomear esses éteres mais simples? Como a gente vai visualizar, olha, um éter é caracterizado por um oxigênio entre cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas, para éteres assimétricos, obviamente elas são diferentes. Então, quando essas cadeias carbônicas elas forem diferentes, a gente vai observar a nomenclatura dos hidrocarbonetos que compõem secundariamente esse átomo de oxigênio. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma ramificação de 2 carbonos, já que eu vou classificar a função éter como função principal. Então, eu vou dar o nome desses 2 grupamentos auxiliares, dessas 2 ramificações, em ordem alfabética, seguida da palavra éter no final para poder nomear esse éter. Então, aqui eu tenho o grupo etil como ramificação da função éter e o grupo metil como ramificação da função éter.
Nomeando em ordem alfabética, etil, metil, éter. Já aqui eu tenho outros dois grupos. Um grupo de 1, 2, 3, 4 carbonos, onde esse carbono aqui é um carbono terciário, ligado a uma cadeia carbônica, duas cadeias carbônicas, três cadeias carbônicas. Então aqui eu tenho um grupo terquibutil, valendo salientar mais uma vez que lá na nomenclatura de hidrocarbonetos, esse terc, ele não conta como ordem alfabética, e sim só quem é o grupamento, no caso aqui o grupamento butil. E aqui eu tenho um grupamento de um carbono metil. Então aqui eu tenho terquibutil, metil, seguido da palavra éter. Então, para éteres assimétricos simples, só eu dispor a nomenclatura da seguinte forma. Nomeio as ramificações auxiliares à função éter, e em ordem alfabética eu venho a descrever seguido do termo éter. Então, etil, metil, éter, terquibutil, metil, éter. Para éteres que são chamados de simétricos, ou seja, onde as duas cadeias carbônicas elas são idênticas, eu vou adicionar o prefixo que é indicativo da multiplicidade. No caso, só pode ser de 2, uma vez que o átomo de oxigênio é uma espécie divalente. Então aqui eu tenho etil de um lado, etil do outro lado. Então aqui eu tenho o dietil éter. Só que vulgarmente esse dietil éter ele é chamado de éter dietílico, que é aqui originário do álcool em questão, que é o álcool etílico. Só que aqui eu tenho uma multiplicidade como se tivesse 2 álcoois etílicos. Então, para o éter respectivo, eu chamo ele de éter dietílico. Se fosse 2 metis, éter dimetílico. Se fosse 2 propis, éter dipropílico. E assim sucessivamente. No entanto, para a IUPAC, a regra que conduz à formação da nomenclatura mais adequada para qualquer tipo de éter seria procedida da seguinte forma. A maioria dos éteres, eles são éteres de cadeias assimétricas. Então, nesse sentido, você vai identificar inicialmente os grupos de cadeias carbônicas maiores e menores. Aquele grupo maior em relação à cadeia carbônica, ele vai ser nomeado conforme o seu alcano correspondente. Já a menor cadeia carbônica, ela vai ser nomeada através da atribuição do prefixo mais o sufixo oxi, que é característico da função éter. Então, observou a estrutura de um éter, a nomenclatura dele, de uma forma geral, ela vai ser dada da seguinte forma. Vai ter lá O entre carbonos, e você vai identificar quem é a maior e quem é a menor cadeia carbônica. Localizou quem é a maior e quem é a menor? A maior cadeia carbônica, ela vai ser a cadeia carbônica principal, digamos assim, e vai ser atribuída a essa cadeia carbônica principal o nome do alcano no qual aquela cadeia ela se refere. E para a menor cadeia carbônica, você vai pegar a quantidade de carbonos relativo àquela cadeia e adicionar a esse prefixo o sufixo oxi, que é característico da função éter. Então vai ficar assim, ó, um substituinte alcoxo, sucedido pela cadeia principal. Então a nomenclatura vai ser dada dessa forma, sempre nomeando alcoxi alguma coisa relativo ao hidrocarboneto, o alcano, o alceno. Aqui eu coloquei alcano, mas é ao hidrocarboneto correspondente, certo? Vamos identificar a aplicabilidade disso. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica de 2 carbonos e uma cadeia carbônica de 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, está até errado aqui. Essa cadeia carbônica daqui, ó. Isso. Essa cadeia carbônica menor, a gente vai nomear como sendo o prefixo indicativo da quantidade de carbonos, et, sucedido pela terminação oxi, pelo o sufixo oxi, que é indicativo da função éter. Já esse grupo propil, isopropil, na verdade,
ele vai estar sendo referido como sendo a cadeia carbônica principal, a cadeia carbônica maior para esse hidrocarboneto, porque ele tem 3 carbonos. Então, eu vou relacionar esse composto como sendo o etoxi-isopropano. Etoxi, porque a cadeia é menor, então é o prefixo indicativo de 2 carbonos mais oxi, seguido do nome do hidrocarboneto, que seria relativo à cadeia carbônica maior, no caso, o isopropano. Já aqui, ó, nesse outro exemplo, eu tenho aqui como funcionalidade uma cadeia carbônica de 2 carbonos, e aqui eu tenho como outra funcionalidade 2, 3, 4 carbonos. Nesse sentido aqui, ó, esse carbono seria o meu carbono 1 da minha cadeia carbônica principal, e esse grupo etoxi, ele estaria inserido nessa cadeia carbônica principal. Então, como é que eu venho a relacionar isso em questão? Se aqui é o carbono 1, que é o mais próximo da terminação da minha função éter, a numeração ela vai se dar em função dessa posição daqui. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem uma ramificação metil no carbono 3. Como é que eu relaciono? Como é que eu descrevo essa nomenclatura? Sempre nomeando a função éter primeiro. Então, no carbono 1, eu tenho o grupamento etoxi. No carbono 3, eu tenho um grupamento metil. E a cadeia carbônica principal em questão, que seria o butano. Então, aqui a gente começa a visualizar um pouco mais de diferença do que a gente está acostumado a visualizar da nomenclatura usual. Aqui a gente conseguiu ainda numerar essa cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica, que seria o hidrocarboneto, a maior, ela tem 4 carbonos. A menor, 2 carbonos. Então, etoxi, só que numerando a cadeia carbônica 1, 2, 3, 3 metil, butano. Para esse outro composto aqui, segue da mesma forma. Esse carbono 1, o carbono que contém a função éter seria o meu carbono 1, e todos os demais carbonos, se ele possuir, por exemplo, uma substituição, eles vão ser numerados a partir desse carbono 1. Então, aqui, ó, no carbono 1, que seria a menor cadeia carbônica, eu tenho aqui, ó, um grupamento de 2 carbonos. Então, et como prefixo. Et seguido do sufixo indicativo da função éter, etoxi. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2 metilas dimetil, benzeno. Então, 1 etoxi, 2, 4 dimetil, benzeno. Aqui embaixo, olha, eu tenho uma cadeia carbônica, e essa cadeia carbônica aqui, ela vai ser substituída, vai ser um ciclo, na verdade, substituído por uma insaturação. Os carbonos da insaturação, necessariamente, são os carbonos 1 e 2, e a numeração do grupamento éter aqui em questão, ele vai ser atribuído em função dessa insaturação. Se eu numero esse carbono aqui como sendo 1, esse necessariamente tem que ser o 2. 3, 4, 5. Se eu numero esse carbono como sendo 1, esse tem que ser o 2. 3, 4. Então, menor numeração para a função éter. E aqui eu tenho um grupo, ó, de 1, 2, 3, 4 carbonos de um carbono terciário. Então, aqui eu tenho o terc-but. Acrescido do sufixo oxi, tem o 4-terbutox. Ciclohexen, um eno. Ou simplesmente abstraindo o ciclohexeno, porque o 4 ele foi nomeado em função dessa insaturação. E aqui um último caso, só para poder a gente avaliar, 2 funções que a gente já visualizou até o momento, que seria a função álcool e a função éter. Sempre a função álcool ela vai prevalecer sobre a função éter quando somente essas 2 funções estiverem presentes. Então, a gente já tem aí, ó, uma relação de equivalência. A função álcool ela é prevalente sobre a função éter, que é prevalente sobre a função hidrocarboneto. Então, se a função álcool ela prevalece sobre a função éter, o carbono 1 é o carbono da função álcool, e o que vier adicionalmente vai ser em decorrência da função álcool. Então, eu vou numerar esse como 1 e esse como 2, porque se eu fosse girar nesse outro sentido, esse aqui seria o carbono 6. Maior numeração não é interessante. Então, eu tenho, ó, o 2-etoxi, porque eu tenho um prefixo indicativo de 2 carbonos, acrescido do sufixo da função éter, oxi, no carbono 2, 2-etoxi, ciclohexanol. Preciso colocar ciclohexanol? Não, porque a função éter foi nomeada em função da função álcool.
Então, é uma máxima que a gente vai ter que levar a partir de agora para a construção de próximas estruturas, de próximas nomenclaturas. Até o momento, a função álcool ela prevalece sobre a função éter. Tudo bem? Para éteres cíclicos, existe já uma convenção e, na maioria das vezes, a nomenclatura auxiliar, a nomenclatura vulgar, ela é muito mais utilizada do que a própria nomenclatura IUPAC. Mas o que é que diz a IUPAC para a nomenclatura de éteres que são chamados de éteres cíclicos? Sempre a construção da nomenclatura ela vai ser dada da seguinte forma. Vai ser adotado um prefixo oxa, que vai indicar a presença do oxigênio como sendo um heteroátomo, seguido do nome do hidrocarboneto, contando como se tivesse todos os átomos de carbono para aquele hidrocarboneto correspondente. Então, por exemplo, aqui a gente tem, se eu abstraísse o átomo de oxigênio, eu teria o ciclopropano, porque eu teria 1, 2, 3 carbonos, se aqui fosse um carbono. Mas aqui eu tenho um oxigênio substituindo um dos carbonos, no caso um grupo CH2. Aqui é um CH2, aqui é um CH2, aqui é um CH2, aqui é um CH2, enfim. Como eu tenho um oxigênio como sendo um heteroátomo aqui no caso, dentro dessa cadeia carbônica cíclica, então eu vou nomear esse éter cíclico como sendo o oxa e nomear o nome do hidrocarboneto no qual esse oxigênio ele substituiu. Se aqui tivesse um carbono, seriam 3 carbonos compondo um ciclo. Então, o oxaciclopropano, ou também chamado de oxirano. Ou também chamado, como a gente vai visualizar em outras reações, de epóxido. Então, esse composto cíclico oxigenado de 3 carbonos, ele pode ser chamado de oxaciclopropano, segundo a IUPAC, vulgarmente como oxirano ou também como epóxido. Aqui segue a mesma coisa, o oxigênio substituindo um ciclobutano. Então, eu tenho um oxaciclobutano, ou também chamado vulgarmente, popularmente, de oxetano. Aqui eu tenho um ciclopentano, então, se o oxigênio está substituindo um CH2, oxaciclopentano. Só que, vulgarmente, esse solvente ele é chamado de tetrahidrofurano ou THF. E aqui eu tenho, 2 átomos de oxigênio substituídos num ciclohexano. Então, 1,4 ou 1,4, tanto faz, porque vai dar na mesma posição, dioxaciclohexano. Di, prefixo indicativo de 2 oxigênios, oxaciclohexano, ou popularmente chamado de 1,4-dioxano. Então, aqui são alguns tipos de éteres cíclicos que a gente consegue visualizar dentro da rotina da química orgânica. Só que existem outros éteres cíclicos que a gente chama de éteres de coroa. Esses éteres de coroa, eles nada mais são do que substâncias polietéricas. São compostos cíclicos, só que eles são formados por vários éteres compondo esse ciclo. E esses éteres cíclicos, eles têm uma particularidade. Eles têm a capacidade de se ligar a íons metálicos. Porque, por exemplo, aqui o oxigênio ele contempla um polo negativo, nessa ligação oxigênio-carbono. Então aqui eu tenho polo negativo, polo negativo, polo negativo, polo negativo, polo negativo, polo negativo. Dentro de uma reação química, por exemplo, eu posso estar querendo usar o benzeno, que é uma substância completamente apolar. Vamos supor que essa seria a única possibilidade de solvente, mas eu tenho que utilizar esse sal daqui, o fluoreto de potássio. Porque se é um sal, é um composto iônico. Se é um composto iônico, é um composto hidrofílico. Então, quer dizer que como é que o benzeno ele vai misturar o fluoreto de potássio? Não vai conseguir. Para poder isso acontecer, são utilizados esses éteres de coroa. Por quê? Os éteres de coroa, eles são capazes de, através dessa porção do oxigênio, se ligar a parte positiva do sal, tá aqui representada pelo potássio, e essa parte daqui, que seria cadeias carbônicas, é a parte apolar. Essa parte apolar daqui, ela consegue ser solubilizada pelo benzeno. Então, é como se esse éter de coroa fizesse uma interface entre o que é aquoso e o que é orgânico, entre o que é hidrofílico e o que é lipofílico. Ele consegue ter essas duas capacidades, ele consegue ser chamado de uma substância anfifílica. Então, éteres de coroa são muito utilizados nesse sentido, porque eles são capazes de se ligar a íons metálicos e solubilizar esses íons metálicos na presença de um meio que é estritamente lipofílico, num meio que é estritamente orgânico.
Tirando isso, como é que esses éteres eles são nomeados? Eles são nomeados da seguinte maneira: X coroa Y, onde X quer dizer uma coisa e Y quer dizer outra coisa. O que é que esse X ele quer dizer? Quer dizer o número total de átomos que contém nesse anel. O total de átomos que contém nesse anel eu chamo de X. Já o total de oxigênios que contém nesse anel eu chamo de Y. Então aqui eu tenho, ó, o 12 coroa 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos e 4 oxigênios, 12 átomos no total. Só que desses 12 átomos no total que compõem a coroa, 4 são átomos de oxigênio. Então a nomenclatura desses éteres de coroa, eles são procedidos da seguinte forma: X coroa Y, onde X é o número total de átomos e Y é o total de oxigênios que compõem essa coroa. Aqui, ó, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Com 5 oxigênios, 15 átomos no total. Então, é o 15 coroa 5, porque dos 15, 5 são átomos de oxigênio. Aqui é a mesma coisa. 18 átomos no total, sendo 12 carbonos e 6 oxigênios, coroa 6 especificamente de oxigênios. Então, dentro dos éteres cíclicos, a gente tem os poliéteres, que esses poliéteres são chamados de éteres de coroa, certo? E, por fim, falamos sobre as propriedades físicas desses éteres. Diferentemente dos álcools, que a gente visualizou agora há pouco, que se comportam como sendo doadores e receptores de ligação de hidrogênio, os éteres, eles não se comportam como doadores de ligação de hidrogênio, e sim somente como aceptores, certo? Se eles não têm capacidade de doar ligação de hidrogênio, eles não conseguem formar a ligação de hidrogênio entre si. Então, o tipo da força intermolecular característica entre éteres, somente entre éteres, não é o mesmo do que entre álcools. A força intermolecular característica de éteres, ela é recrudescente para dipolo permanente. Sendo assim, quando a gente compara éteres a álcools que são isoméricos ou que possuem a mesma massa molecular ou fórmula molecular, o ponto de ebulição desses éteres sempre vai ser inferior ao dos seus álcools. Porém, ele vai ser maior do que o dos hidrocarbonetos de massa molecular semelhante. Isso porque, quando a gente compara, por exemplo, o éter ao hidrocarboneto, o éter contempla um átomo de oxigênio. E o átomo de oxigênio ele é responsável por formação de um aumento de dipolo entre o oxigênio e o carbono. O oxigênio e o carbono ele possuem uma eletronegatividade que é diferente, porém ela é muito próxima. Então ela forma os momentos de dipolo negativo no oxigênio e positivo no carbono, porém esse momento de dipolo ele é relativamente pequeno. Mas ele é existente ao contrário do que existe no hidrocarboneto. Então quando a gente vai fazer uma sequência de pontos de ebulição entre essas diferentes funções orgânicas, a gente consegue transparecer isso, transcender isso, devido às suas forças intermoleculares. No etanol, eles conseguem fazer ligação de hidrogênio entre si. No éter, ele não consegue fazer ligação de hidrogênio entre si. Então, a única possibilidade de força intermolecular seria a dipolo permanente. Já no hidrocarboneto, no caso no propano, que é aquele que possui massas moleculares semelhantes ao etanol e ao dimetil-éter, a única possibilidade de força intermolecular seria dipolo induzido. E existe essa escala dessas intensidades de forças intermoleculares. Logo, aquela que possui uma ligação de hidrogênio seria de maior ponto de ebulição do que dipolo permanente, no caso do éter, que seria de maior ponto de ebulição do que dipolo induzido. E isso a gente consegue ver nos pontos de ebulição dessas substâncias. O etanol ele possui um ponto de ebulição de 78 graus Celsius, o dimetil-éter de menos 25 graus Celsius e o propano de menos 42 graus Celsius. Ou seja, quanto mais intensa a força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição, porque a energia suficiente para poder separar essas moléculas e elas entrarem em ebulição, ela vai ser oficialmente também maior. Lembrem-se sempre de quando a gente estiver comparando funções diferentes, da ideia ter como noção para padrão de comparação a massa molecular. Porque agora a gente vai estar com duas variáveis. A gente vai estar com força intermolecular diferente e vai estar com massas que, por exemplo, podem ser diferentes.
para poder diminuir esses viés, a gente vai comparar substâncias diferentes, de funções orgânicas diferentes, com aquelas que possuem massas moleculares que são semelhantes, certo? E no final das contas, falando sobre a capacidade que esses diferentes éteres têm de apresentarem pontos de ebulição diferentes. Então, por exemplo, dentro da mesma função orgânica, a gente também consegue visualizar diferenças entre esses pontos de ebulição. E o que basicamente vai estar diferenciando, por exemplo, o dimetil-éter com o dietil-éter com o dipropil-éter é a quantidade de cadeias carbônicas, no caso de carbonos, que vem a contribuir para essas forças de atração, essas forças intermoleculares. Muito embora as forças de dispersão de London sejam forças atrativas relativamente fracas, a quantidade dessas fracas forças de atração, elas se somatizam para poder gerar um produto no final. Aqui, por exemplo, eu só tenho 2 átomos de carbono contribuindo com essas forças de dispersão de London. Aqui eu tenho 4 átomos de carbono, aqui eu tenho 6 átomos de carbono. Então, muito embora elas sejam fracas, para uma mesma função orgânica, o somatório delas reflete no final. Então, por exemplo, o dimetil-éter, ele possui um ponto de ebulição de menos 25 graus Celsius, o dietil-éter possui um ponto de ebulição de 35 graus Celsius, e o dipropil-éter possui um ponto de ebulição de 91 graus Celsius. E o que é que vem a justificar o maior ponto de ebulição daquele que possui uma maior cadeia, daquele que possui uma cadeia intermediária, daquele que possui uma menor cadeia? A diferença entre esses maiores grupamentos alquila em relação às suas forças de dispersão de London. Quanto maior for o grupo alquila, maior vai ser a intensidade desse tipo de força intermolecular e, consequentemente, maior vai ser o seu ponto de ebulição. E, por final, para finalizar a aula, a gente fala sobre a solubilidade de éteres. Entre éteres, não fazem ligação de hidrogênio entre si. Porém, com a água ela pode se comportar como sendo um doador de ligação de hidrogênio e o éter como um aceptor de ligação de hidrogênio. Se vai haver interação entre um doador como a água e um aceptor como o éter, se eles interagem entre si, quer dizer que éteres são solúveis em água. Mas óbvio que essa intensidade da atração entre um éter e uma água vai depender do tamanho do grupo alquila desse éter. Quanto maior for a cadeia carbônica desse éter, tanto de R1 quanto de R2, menor vai ser a solubilidade aquosa, assim como a gente viu em relação aos álcoois. Então, éteres, eles têm solubilidade aquosa muito similar aos álcoois, desde que a gente compare com a mesma massa molecular, certo? E essa solubilidade, ela é superior à dos hidrocarbonetos, porque hidrocarbonetos não fazem ligação de hidrogênio com a água, já éteres e álcoois eles fazem. Então, a solubilidade aquosa de éteres é muito semelhante à dos seus álcoois que possuem massa molar equivalente. Tudo bem? Então é isso. Como prometido, ainda deixei 1 minuto para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Sei, desculpo, porque foi algo que rendeu um tempinho para a gente, acho que foi um pouco desgastante, mas acho que foi necessário a gente estender um pouco, encerrar aqui, tá?